Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Ouvintes preciosos, nós estamos num tempo de guerra. Desde que chegamos neste mundo, nós estamos em guerra. Que vale a pena meditar nesse instante em favor das pessoas. Que de fato nós vivemos em guerra. Há guerras de várias naturezas. Quando se fala em guerra, pensa-se em balas, em canhões, em mísseis, em bombas. Mas não é assim. Desde que a criança nasce, ela já está guerreando pela vida. Guerreando contra enfermidades. E o seu organismo já tem que adquirir anticorpos. E esses anticorpos guerreiam dia e noite contra germes e bactérias, contra males que não são vistos aos olhos. Quer dizer, os olhos naturais, olhos nus não podem ver. Mas de fato estamos guerreando desde que nascemos. Agora, São Paulo, como um profeta de Deus, um apóstolo do Senhor Jesus Cristo, e que escreveu não um pensamento teológico, não fez apenas um estudo intelectual acerca de Deus, e soltou alguns bons livros para enriquecer a biblioteca daquele estudioso. Não foi isto. São Paulo foi um mensageiro de Deus, um profeta de Deus, transmitindo conselhos do Senhor, orientações do próprio Deus para a sua igreja. Ele chegou a ponto de afirmar assim, que aquele que julgar ser profeta, ser espiritual, cuidará então que isto é mandamento do Senhor, aquilo que ele estava ensinando, aquilo que ele estava escrevendo, e afirmou ainda categoricamente que ele houvera recebido do Senhor aquilo que ele também ensinou à igreja. Então não é um grande escritor, um erudito, uma coisa assim, para deixar mais um livro na Bíblia Sagrada, na biblioteca do estudioso. Não. Ele transmitiu a voz de Deus para a igreja. Ele transmitiu a palavra do Senhor para o seu povo. Ele escreveu convictamente de que quem atendesse aquilo que ele estava falando estava obedecendo a Deus diretamente. Ele, na carta aos Efésios, capítulo 6, a partir do verso 10, nos mostra como devemos nos arregimentar
nos revestir de uma armadura para a guerra, neste mundo que, por sua vez, está governado pelo diabo. Agora, nós temos certas expressões que são chocantes, mas elas são expressões bíblicas e que estão comprovadas com a experiência vivida. João diz: o mundo está no maligno. A Bíblia diz que todo o reino deste mundo é do diabo. E ele ofereceu tudo isto a Jesus Cristo. Agora prestem bem atenção. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas. Nós não temos que lutar, isto quer dizer, com balas, cortando com facões, puxando o gatilho contra as pessoas. Não é desta luta que São Paulo estava falando a igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja nunca teria que lançar mão de balas, de canhões, de bombas, de espadas, para ferir, para matar. A verdadeira igreja nunca faria isto. Mas ela estaria sempre lutando, não contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas. Aonde? Nos lugares celestiais. É certo que nós estamos falando a mulheres lutadoras, a homens lutadores, que veem o mal através dos olhos espirituais, vê os males espirituais entrando em sua casa, assaltando os seus lares, algemando a seus filhos, as suas filhas. Então aí está uma luta terrível na oração, na intercessão junto a Deus, no conselho, orientando e mostrando as astutas ciladas do diabo contra a moça, contra o moço, contra o homem, contra a mulher. Ele é astuto. Nesta era ele não vai usar fogueiras, leões, arenas para matar cristãos. Satanás se tornou crente e ele está mandando o povo ler a Bíblia, porque sabe que ler a Bíblia hoje, simplesmente como se ler qualquer outro livro, não faz mal algum para o diabo. Não leva ninguém a tomar posição alguma. Mas se você começa a ler a Bíblia pelos olhos da mensagem que Deus nos enviou esta era, isto lhe trará uma guerra. Então você verá diferente. Você fará com que Satanás venha chocar-se contigo, porque é a palavra de Deus de uma maneira vivificada, cumprida verdadeiramente como ela é. Os sacerdotes liam as Escrituras que uma virgem conceberia, daria à luz um filho, e os sacerdotes sabiam que este filho nasceria em Belém de Judá. Isto não incomodou a quem quer que seja. Não incomodou a Herodes, nunca incomodou o governo de então. Mas quando aquelas escrituras estavam se cumprindo, aquilo causou um distúrbio nos próprios sacerdotes, que liam e sabiam aquilo de cor. E eles próprios se puseram a serviço do diabo contra o cumprimento das escrituras no seu devido dia. Que tristeza, que lástima! Era preferível ser um ladrão crucificado do lado direito de Cristo do que ser o sumo sacerdote
Caifás, Anás naquele dia. Para quem tem luz, seria melhor ser uma Maria Madalena, perdida, do que ser uma madame, ser a esposa do sumo sacerdote. Isto porque, quando a Escritura estava se cumprindo através de uma virgem simples e humilde, quem pôde ver o seu cumprimento e regozijar-se com ele? Foram os líderes políticos e religiosos do dia? Não, ninguém. Ninguém dos tais se regozijou. Mas sim um Simeão, velho e cansado, trêmulo, pôde clamar, pôde dizer, pôde cantar no templo, pôde orar de uma maneira revelada. Despede agora o teu servo em paz, ó Senhor, porque os meus olhos já contemplaram a tua salvação. Oh, que oração impacto! Que oração que causou um choque! Aquele eco, naturalmente aquela voz ecoou dentro do templo. Despede o teu servo em paz, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Isto teria causado algum choque, alguma guerra naquele lugar celestial, porque lá estava a astuta cilada do diabo para segurar o homem na tradição religiosa, cegando, vedando seus olhos para não ver o cumprimento das Escrituras no seu devido tempo. Oh, que choque, que guerra! Mais tarde, logo ali, daí uns minutos, uma velha, cega profetisa chamada Ana, que vivia tateando ali no templo, profetizando e jejuando. Oxalá que as profetisas de hoje pudessem profetizar, pudessem ver como Ana viu a chegada, o cumprimento das Escrituras no seu devido dia. O mundo estava sob o controle do diabo. Quando você via Israel sob controle de outra nação, isto quer dizer que ele havia perdido o controle de Deus. Israel estava sob controle dos romanos, sob o domínio dos romanos, o que está acontecendo justamente agora, neste presente século. Religiosamente, estão da mesma maneira todas as nações chamadas cristãs. Por isso não podem ver o cumprimento das Escrituras no seu devido tempo, e a mensagem causa guerra, sendo ela justamente a armadura de Deus, que nos reveste, para que possamos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, sabendo que não temos que lutar contra a carne e o sangue, com balas e facões, mas sim contra o engano religioso, falsas doutrinas, falsos credos, falsos dogmas, falsos evangelhos, falsos pensamentos, ismos dentro da própria mensagem, astutas ciladas, potestades, poderes religiosos, poderes espirituais, príncipes das trevas, assentados em lugares que parecem diante do mundo como lugares para Deus se assentar. Se assentam diante do povo como se fossem instrumentos de Deus, como se fossem representantes do próprio Deus na terra, mas não sabem que são representantes do diabo para escravizarem espiritualmente, para soterrarem a fé original e não poderem, então, verem o cumprimento das Escrituras no seu devido dia. E por isso o mundo está governado pelo diabo, diz a Bíblia. E isto é exato. Pelos seus frutos os conhecereis. O homem está escravizado. Sendo cristão, está escravizado pelo cigarro,
pelo álcool, pelo sexo, por tantas coisas pervertidas, pela mentira, pelo engano. Não há temor de Deus. A mentira tem tomado conta do comércio, das pessoas de uma maneira terrível, ouvintes. De quem vêm todas estas coisas que sucedem nesse instante no mundo? Todas estas imundícias, todos os governos injustos, incapazes. De onde vem tudo isto? De onde vêm todas estas religiões que não podem dar uma nova vida para o pecador? Tudo vem do diabo. Assim a Bíblia diz. O diabo é quem controla a todas as nações neste presente momento. Todo reino que tem sido e será aqui nesta terra, nesta dimensão, está controlado pelo diabo até que Deus venha fixar seu reino aqui na terra. Até que. Mas você dirá, então, qual é a saída? Qual é o problema? Como posso eu me defender dessas astutas ciladas? E como posso eu fazer? Você não precisa estar escravizado pelas doenças. Você não precisa ter sua fé comerciada. Você não precisa estar escravizado pelo fumo, pelo álcool e por outras coisas. Estamos apenas dando um exemplo delas. Basta se revestir de toda a armadura de Deus para que você possa estar firme contra as astutas ciladas do diabo, como Deus se encarregou de mostrar a Simeão a sua visita naquele instante, naquele dia, como Deus se encarregou de cuidar de uma prostituta, como Maria Madalena, como a samaritana, como Deus se encarregou de mostrar um ladrão moribundo crucificado do lado direito de Cristo. Deus também se encarrega, nesse presente momento, de mostrar para você onde está a verdade. Onde está a verdade através da qual você se armará com toda a armadura de Deus contra essas astutas ciladas. Deus se encarrega de mostrar para você o que é mentira, o que é engano, tanto no mundo comum, na vida secular, como religiosamente falando. Porque Jesus disse que o engano seria tão grande nesses últimos dias, que, se possível, enganaria até os escolhidos. Mas, se possível, porém não é possível. Você verá que o exército de Satanás tem trazido enfermidades, dores e guerras sobre as nações. Você verá que esse poder terreno tem trazido somente complicações para o povo, para a humanidade, que por sua vez se entrega facilmente a toda a vaidade, a toda a perversão, a tudo que é contrário à palavra de Deus. Mas o exército de Deus tem uma comissão de expulsar estas coisas, resistir a estas coisas. O exército de Deus, que é uma mãe de família, que é você, moço, moça, pai de família, criança, que pode ver a palavra de Deus como Simeão viu, como o ladrão crucificado da direita viu, como aquela mulher ali junto do poço de Jacó viu. Vejo que és profeta. O Espírito Santo mostra que uma mensagem que está ecoando nesse instante só pode ser a mensagem de um profeta de Deus. Embora contrariando nossos princípios, contrariando nossas tradições, a samaritana disse: como pode você, sendo um homem judeu, me pedir água? Isto quer dizer, você está contrariando uma tradição de centenas e centenas de anos. Ele era profeta, ele era Deus encarnado, e logo ela pôde dizer: vejo que és profeta.
E vendo então, ela se armou contra a vida fácil, a vida livre de ser uma mulher livre de 5 maridos. E ela se tornou uma cristã. E você se torna também um cidadão do reino de Deus nesse instante, como aquele ladrão se tornou quando clamou a Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E qual foi a resposta? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Oh, meu ouvinte, Deus te abençoe com esta verdade nesse instante, em nome do Senhor Jesus Cristo. E agora você sabe, você está se revestindo com a armadura de Deus contra todas as ciladas do diabo, para lutar como um cristão todos os dias de sua vida aqui nesta terra. Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém.